candidatos a deputado estadual, federal, governador, senador e presidente disputam desde ontem o seu voto. E para explicar um pouquinho mais sobre essas regras da Justiça Eleitoral, eu converso com o chefe do cartório eleitoral aqui de Varginha, Raimundo Nonato Silva. Raimundo, então por que a Justiça Eleitoral coloca essas regras aí? É para tornar a eleição um pouquinho mais igualitária? Exatamente. O que é buscado com isso, tanto com a legislação eleitoral quanto com as resoluções do TSE, é exatamente isso, manter um equilíbrio, né, na disputa e uma isonomia entre os candidatos. E o que não pode, por exemplo, em relação aos cartazes? A gente vê cartazes espalhados pela cidade inteira. O que não pode? Bom, os cartazes, assim como os cartazes, cavaletes, eles podem ficar nas ruas no horário de 6 da manhã até as 22 horas. Isso até a véspera das eleições. E desde que esses cartazes, né, esses cavaletes não atrapalhem o bom andamento do trânsito, tanto de pessoas quanto de veículos. E não sejam fixados também em bens públicos, por exemplo, em praças, em locais públicos, não é isso? Exatamente. Não pode de jeito nenhum colocar nenhum cartaz, faixa, em postes, em sinais de trânsito, pontos de ônibus, nem mesmo em locais de uso comum do povo, né, como igrejas, como bares, mesmo que esse bem seja particular, mas se for de uso comum do povo, não pode ser afixado. Você falou um pouquinho dos cavaletes aí. Tem um horário para esses cavaletes também ficarem nas ruas, né? Exatamente. Esses cavaletes devem ser colocados de 6 às 22. Por quê? Por ele ser exatamente um meio de propaganda móvel, né, que não pode ser fixo. O que é fixo não pode ficar em vias públicas. Em comícios, quais são as regras em relação aos comícios aqui na cidade? Os comícios podem ser feitos até as 48 horas do dia da eleição e não necessita de autorização de nenhuma autoridade. Basta que pessoas comuniquem às autoridades públicas, né, às autoridades militares, por exemplo, que é para darem direito ao direito de preferência, para que a pessoa exerça o seu direito de preferência. Ou seja, se o candidato marcou para um determinado local, para que outros candidatos não venham a marcar no mesmo horário, no mesmo dia. A grande diferença dessas eleições também em relação à internet, a gente tem aí várias redes sociais. Quais são as proibições dos candidatos com as redes sociais, com a internet? Bom, na internet, o candidato ele pode fazer a sua propaganda em sites próprios, né, do candidato ou do partido, desde que comunicado à Justiça Eleitoral. Esses sites também, eles devem ser de provedores que estejam estabelecidos no Brasil. Outra coisa que pode ser feita também, propaganda por blog, por sites de relacionamento, de mensagens rápidas, até por e-mail. Contando que a propaganda que é feita por e-mail, ela deve possuir algum sistema que possibilite a pessoa se descadastrar, caso ela não queira mais receber esses e-mails. Outra regra também é que a pessoa não pode fazer propaganda em sites oficiais, nem em sites de pessoas jurídicas. A gente tem casos de muitos perfis falsos, conhecidos como fakes, que fazem aí calúnias, difamações dos candidatos. Qual que é o procedimento em relação a isso? Se aparecer algum tipo de coisa, a Justiça Eleitoral terá que apurar, né? Mas a gente ainda não tem um posicionamento mais fixo quanto a isso. Em relação à rádio e televisão, a campanha começa só a partir do dia 19 de agosto, é isso? Exatamente. A propaganda em rádio e televisão só a partir do dia 19 de agosto e vai até o dia 2 de outubro por meio do horário eleitoral gratuito. Quais são as outras orientações que você dá à população sobre essas regras? Como que a população deve ficar atenta a isso? Olha, principalmente que a população deve estar atenta, porque o candidato ele não pode distribuir brindes como canetas, camisas, bonés, chaveiros, nada que, aliás, na verdade o candidato ele não pode nem mandar confeccionar isso, muito menos distribuir. Né? Então, ele não pode distribuir nada que proporcione algum tipo de vantagem para o eleitor. E o infrator disso aí, ele pode responder por processo por uso de propaganda irregular, né? Até por abuso de poder.
O voto vale muito mais que um brinde, né? Muito mais, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, saber realmente o histórico dos nossos candidatos para que a gente possa votar bem. E o eleitor que tiver algum tipo de denúncia a fazer, pode fazer tanto no cartório eleitoral quanto ao Ministério Público Eleitoral ou através do denúncia online que encontra na página do TRE de Minas Gerais. Qual que é o endereço do TRE aqui de Minas Gerais? Como que a pessoa pode acessar esse endereço? É tre-mg.jus.br. No site do TSE também tem muitas informações, né? Sim, tanto no site do TRE quanto do TSE também o eleitor consegue constatar tudo que envolve as eleições. No site do TRE, inclusive, a pessoa consultando lá na parte de eleições 2014, ela consegue ver até um esqueminha que foi feito pelo pessoal do TRE falando sobre o que pode e o que não pode nessas eleições. Muito obrigado, então, pelas informações. Eu conversei com o chefe do cartório eleitoral aqui de Varginha, Raimundo Nonato Silva. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade.